você se dá conta de que a maioria dos maus comportamentos das outras pessoas na realidade tem origem no medo e na ansiedade, ao invés de como geralmente é mais fácil de se presumir na maldade ou idiotia. Você para de ser presunçoso e de ver o mundo como sendo povoado por monstros e tolos. Isso inicialmente deixa tudo menos preto e branco, mas com o tempo fica muito mais interessante. 2. Você aprende que o que está na sua cabeça pode não ser automaticamente compreendido pelas outras pessoas. Você se dá conta de que, infelizmente, você tende a articular suas intenções e sentimentos por intermédio de palavras, e somente pode culpar os outros de maneira justa caso continuem não entendendo o que você quis dizer após você ter falado calmamente e com clareza. 3. Você notavelmente aprende que, às vezes, você entende certas coisas incorretamente. Com muita coragem, você executa seus vacilantes primeiros passos rumo a um, eventual, pedido de desculpas. 4. Você aprende a ser confidente não porque se deu conta de que você é ótimo, mas sim porque aprendeu que todo mundo é tão estúpido, assustado e perdido quanto você. Todos tentamos compensar falhas enquanto avançamos, e tudo bem que seja assim. 5. Você perdoa seus pais, pois se dá conta de que eles não lhe puseram neste planeta com o propósito de lhe insultar. Eles apenas estavam aquém da competência necessária e lutando contra os próprios demônios. Em um certo momento, sua raiva pode ser convertida em piedade e compaixão. 6. Você descobre a enorme influência que as ditas pequenas coisas exercem sobre o humor. Horário para dormir, níveis de álcool e de açúcar no sangue, nível de estresse subjacente, etc. Consequentemente, você aprende a jamais trazer à tona um tema importante e conflituoso com uma pessoa querida antes que vocês estejam bem descansados, ninguém esteja bêbado, vocês estejam alimentados, nada esteja lhes alarmando e vocês não estejam apressados para pegar um trem. 7. Você desiste de ser ranzinza. Se alguém fere seus sentimentos, você não guarda ódio e mágoa por vários dias. Você se lembra de que morrerá em breve. Você não cria expectativa de que os demais saibam o que está errado. Você conta isso diretamente para eles. Se eles entenderem corretamente, você os perdoa. E, se eles entenderem de um modo diferente, você também os perdoa. 8. Você para de acreditar que exista perfeição em seja lá o que for. Não existe ninguém perfeito, nem empregos perfeitos ou vidas perfeitas. Ao invés disso, você passa a apreciar aquilo que, como diria a frase exemplar do psicanalista Donald Winnicott, é bom o suficiente. Você se dá conta de que muitas coisas na sua vida são bastante frustrantes, e mesmo assim, em muitos aspectos também são eminentemente boas o suficiente. 9. Você aprende as virtudes de ser um pouco mais pessimista a respeito do desfecho dos acontecimentos, e em razão disso, torna-se uma alma mais calma, mais paciente e indulgente. Você perde um pouco do seu idealismo e se torna uma pessoa menos enlouquecida, menos impaciente, menos rígida, menos raivosa. 10. Você aprende a ver as fraquezas de caráter das pessoas estão conectadas a um contrapeso constituído por virtudes. Ao invés de focar nas fraquezas delas, você olha para o todo. Sim, uma pessoa pode ser muito pedante, mas também lindamente precisa e uma rocha em períodos de turbulência. Sim, uma pessoa pode ser um pouco complicada, mas ao mesmo tempo brilhantemente criativa e muito visionária. Você, verdadeiramente, se dá conta de que pessoas perfeitas não existem e que toda virtude será acompanhada por alguma fraqueza. 11. Você se apaixona um pouco menos facilmente. É difícil, de certo modo. Quando era menos maduro, você podia se apaixonar instantaneamente. Agora, você possui enorme consciência de que toda pessoa, ainda que externamente charmosa ou bem-sucedida, pode ser um pouco chata para o convívio cotidiano. Você desenvolve uma lealdade ao que você já possui. 12. Você aprende que surpreendentemente você é uma pessoa bem difícil de se conviver. Você lança alguns dos seus sentimentalismos anteriores sobre si mesmo. Você inicia amizades e relacionamentos gentilmente alertando as pessoas a respeito de como e quando interagir com você pode ser desafiador. 13. Você aprende a se perdoar pelos seus erros e tolices. Você se dá conta de quão infrutífera é a autopunição decorrente do ato de se flagelar por delitos cometidos no passado. Você se torna mais amigo de si mesmo. Claro que você é um idiota, mas é um idiota digno de amor, como todos nós somos. 14. Você aprende que parte do processo de amadurecimento consiste em fazer as pazes com seus traços teimosamente infantis que sempre permanecerão.
Você para de tentar agir como gente grande em literalmente todas as ocasiões. Você aceita que todos temos nossos momentos regressivos e que quando sua criança interior de 2 anos de idade ergue a cabeça, você generosamente a cumprimenta e lhe dá a atenção de que necessita. 15. Você para de depositar tanta esperança em planos grandiosos para o tipo de felicidade que você espera que dure muitos anos. Você celebra as pequenas coisas que dão certo. Você se dá conta de que a satisfação ocorre em incrementos de minutos. Você se sente encantado quando o dia passa sem muitas aporrinhações. Você desenvolve um interesse maior por flores e pelo céu do anoitecer. Você desenvolve um gosto por pequenos prazeres. 16. O que os outros em geral pensam a esse seu respeito deixa de ser motivo para se preocupar. Você se dá conta de que as mentes dos outros são lugares confusos e você não se esforça tanto para polir sua imagem ante os olhos dos outros. O que conta mesmo é que você e mais uma ou duas pessoas acham ok você ser você. Você desiste de fama e começa a buscar amor. 17. Você se torna melhor para ouvir críticas. Ao invés de pressupor que todos que lhe criticam ou estão equivocados ou estão tentando lhe humilhar, você aceita que talvez seja uma boa ideia incorporar algumas ideias alheias. Você começa a se perceber capaz de ouvir críticas e sobreviver a elas sem ter de vestir uma armadura e negar que havia um problema. 18. Você se dá conta de por quanto tempo você tende a viver, dia após dia, grandemente próximo, a alguns de seus problemas e questões. Você se lembra mais e mais de que você tem de ter uma perspectiva das coisas que lhe causam dor. Você faz mais caminhadas na natureza, talvez adote um animal de estimação, eles não se preocupam como nós, e você aprecia as galáxias distantes acima de nós, no céu noturno. 19. Você percebe como seu passado distinto molda sua resposta a eventos presentes e aprende a compensar as distorções resultantes. Você aceita que, por causa de como sua infância ocorreu, você está predisposto a exagerar em certas áreas. Você se torna desconfiado de seus próprios impulsos imediatos a respeito de certos tópicos. Você decide, às vezes, não dar voz a esses seus sentimentos. 20. Quando inicia uma amizade, você se dá conta de que as outras pessoas não querem sobretudo conhecer suas boas novas, mas sim ter uma noção do que lhe aflige e atormenta, de modo que em contrapartida possam se sentir menos solitários a respeito das próprias angústias. Você se torna um amigo melhor porque enxerga que uma amizade verdadeira consiste em compartilhar vulnerabilidades.